Quantos pontos na real são necessários para escapar do rebaixamento? Qual é a média dos últimos 4 campeonatos brasileiros da Série A? Ontem o goleiro do Sport, Gabriel Vasconcelos, disse que o Sport trabalha com 30 a 32 pontos, com mais 10 que tem, 40 ou 42 pontos. Será que escapa, galera? Eu vou só dar um spoiler. Pois é, nos últimos 4 campeonatos, teve equipe que escapou com 41 pontos do rebaixamento, sim senhor. E nesse campeonato desse ano, a média está muito baixa. Neste primeiro turno, né, a gente calculando o primeiro turno e o segundo, com 38 pontos, nesse atual momento, escaparia da zona de rebaixamento. Eu vou trazer esses dados para vocês, que é bem interessante para a gente conversar aqui no vídeo. Claro que a gente está falando aqui, ainda é muito cedo, mas é bom a gente dizer que hoje o Vitória é o 17º colocado com 19 pontos, o Juventude é o 18º com 18, o Fortaleza é o 19º com 15 e o Sport é o 20º com 10 pontos. O primeiro clube fora da zona de rebaixamento é o Vasco da Gama com 19 pontos em 19 jogos. Então, naturalmente, você vai calcular mais 19 jogos da equipe do Vasco da Gama, que alcançaria 38 pontos. Então o Vasco da Gama, com 38 pontos, nesse atual momento, escaparia da zona de rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro do próximo ano. Mas isso nesse momento, porque vão ter, claro, variáveis, alternâncias de pontuação, galera. Mas eu vou trazer, detalhe interessante para a gente dar uma olhada, os últimos campeonatos brasileiros, os clubes que caíram e os clubes que escaparam. A gente vai trazer para vocês. Lojaonline.pitu.com.br, seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Pois é, verdadeiramente já começou o segundo turno virtual da Série A, mas ainda tem equipes com jogos ainda do primeiro turno. No caso, o Sport só tem 18 jogos, então necessariamente precisaria, para completar o turno, 19 jogos. E já tem clube com 20 jogos, como é o caso do Vitória. Então, é bom a gente dizer que, matematicamente falando, são variáveis, mas que estão alternâncias em termos de pontuação. Mas hoje, 38 pontos escaparia do rebaixamento. Na Bet Nacional, o jogo rola no ritmo dos craques. Aqui você se cadastra, aposta e quando ganha o saque cai direto na sua conta. Sem enrolação, sem firula, é tudo rápido, fácil, do jeito que tem que ser. Acesse o QR Code aqui, tem um link na descrição do vídeo e vem para a Bet dos Brasileiros. Aqui é tudo rápido, saque na hora e emoção o tempo todo. Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Aposte com responsabilidade se você tem mais de 18 anos e, por favor, jogue para se divertir. Bom, 33% de aproveitamento hoje é um clube que estaria fora da zona de rebaixamento, caso o Vasco da Gama, que tem 19 pontos, vou até compartilhar isso com vocês aqui, que é interessante, ó. Tá aqui, ó. O Vasco tem 19 jogos e 19 pontos, né? 19 pontos e 19 jogos. Então, se ele está fora da zona de rebaixamento com 19 pontos, se naturalmente a gente multiplicar ou a gente somar 19 pontos com mais 19 pontos, dá 38 pontos. Então, 38 pontos, o Vasco da Gama estaria livre do rebaixamento. Isso é um cálculo simples aqui para vocês, tá? Mas vamos para os últimos campeonatos brasileiros. Eu fiz um levantamento aqui e vou trazer os clubes que foram rebaixados aqui do Brasileirão. Então a gente vai ver aqui, ó. Esse ano é 2021, tá? Trazer 2021 para vocês inicialmente. Não, deixa eu trazer logo 2020, que é melhor, né? 2020. Deixa eu trazer 2020, que é melhor para vocês. Aliás, 2020 e 2021 por causa da pandemia. Estava bem perdido aqui, mas é verdade. A gente teve esse campeonato aqui que começou em 2020, mas por causa da pandemia só terminou em 2021. Mas vamos lá. 2020 e 2021. Então, quem foi campeão foi o Flamengo. E aqui na zona de rebaixamento. Por exemplo, ó, o Fortaleza, nesse ano, teve 41 pontos e escapou do rebaixamento. O Sport teve 42, também escapou. O Bahia com 44 também escapou. O Vasco da Gama com 41 caiu.
Tá vendo? 41 caiu. Isso 2020, 2021, tá? Vamos para 2021, naturalmente 2021 mesmo, tá, galera? Que quem foi campeão em 2021 foi o Atlético Mineiro. E a gente teve aqui, ó, a zona de rebaixamento. O Cuiabá escapou com 47, 46 pontos escapou o Juventude. Mas o Grêmio caiu com 43, tá? E 44 escaparia. Então, 44 pontos escaparia da zona de rebaixamento. Mas o Grêmio caiu com 43, o Bahia com 43, o Sport com 38 e a Chapecoense com 15 pontos. Isso no campeonato de 2021. Vamos ver 2022? 2022. Aqui, ó. Seriado de 2022. Quem foi campeão foi o Palmeiras, tá? Palmeiras foi o campeão. Aí a gente tem aqui na zona de rebaixamento. Por exemplo, o Cuiabá escapou com 41 pontos. O Curitiba escapou com 42. E caíram nesse ano o Ceará com 37, o Atlético Goianiense com 36, o Avaí com 35 e o Juventude com 22, desse ano de 2022. Vamos ver 2023, tá? 2023, o brasileiro de 2023, quem foi campeão foi o Palmeiras. Então aqui na zona de rebaixamento, o Bahia escapou com 44 pontos, tá? O Santos caiu com 43, o Goiás caiu com 38, o Curitiba caiu com 30 e o Atlético e o América Mineiro caiu com 24, mas escapou o Bahia com 44. Isso em 2023. O ano passado, 2024, vamos ver aqui 2024. 2024, quem foi campeão, você lembra? Foi o Botafogo. O Botafogo foi campeão. Aí, aqui, ó. Aqui foi o Atlético caiu com 42, o Criciúma com 38, o Atlético Goianiense com 30, o Cuiabá com 30. E o Bragantino escapou com 44. Só que o Bragantino poderia ter escapado com 43. Então a média de corte aqui foi 43 pontos. Então, galera, o que eu queria mostrar para vocês aqui é que existe uma variável, né? Pode ser 41, 42, 44, 45. É uma variável. O goleiro do Sport, o Gabriel Vasconcelos, foi para a entrevista coletiva ontem e ele falou sobre o que o Sport trabalha. O Sport, segundo ele, o Sport trabalha com 30 a 32 pontos. 30 ou 32 pontos, segundo ele, dá para escapar porque o Sport tem 10. Então, 30 pontos com mais 10, 40. Eu acho que 40 não dá, mas pode ser, né? Como eu mostrei para vocês aqui, já teve time aqui que escapou da zona de rebaixamento. Cadê? Quem foi que escapou aqui? Deixa eu mostrar. Com 41. Foi o Fortaleza, com 41 em 2020, 2021. Tá? E, enfim. Mas o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Aqui, nessas variáveis e nessa questão da pontuação, para mim, o Sport deveria trabalhar jogo a jogo. Até porque o Sport vai fazer jogos com adversários do próprio campeonato do Sport, que eu vejo. O campeonato do Sport é outro, galera. O campeonato do Sport é com Vitória, e joga aqui na ilha com Vitória. É contra o Juventude, joga contra o Juventude aqui na ilha, no segundo turno. É contra o Vasco, o Sport joga contra o Vasco aqui, tá? Diretamente. Quem mais? O Sport joga contra o Mirassol. A Mirassol tá lá em cima, mas é um campeonato que eu acho que é do Sport. O Sport joga contra o Mirassol aqui também, na Ilha do Retiro. Então, diretamente, já são 4 adversários aqui que jogam o mesmo campeonato do Sport. Juventude, Vitória, Mirassol, né, que são equipes que jogam o mesmo campeonato do Sport. O Sport joga aqui também contra o Ceará, que hoje é o 10º colocado, mas joga o mesmo campeonato do Sport. O Ceará joga contra o Fluminense. O Fluminense, apesar de estar bem, está com 27 pontos na 8ª posição, mas joga aqui. É um adversário que eu considero que o Sport pode, enfim, buscar sei lá, algo a mais, né? Mas enfim, para mim,
O Sport, nesse campeonato, joga contra o Vitória, Juventude, Vasco da Gama aqui, joga contra o Ceará aqui, tá? Fortaleza, o Sport joga lá, porque empatou aqui, e joga contra o Bahia lá, o Sport empatou aqui também. Então, esse é o campeonato do Sport, apesar de que o Bahia tá voando, né? O Bahia tá na 4ª colocação aqui. Mas enfim, muita coisa. O Bragantino, que tá descendo, já tá na 9ª posição com 27 pontos. O Sport joga lá, tá? Joga lá contra a equipe do Bragantino. Então isso são dados, tá, galera, que a gente passou aqui para vocês. Nada para iludir ninguém, nada para dizer, fulano vai escapar com tantos pontos, não. É possível sim escapar, mas eu acho que você tem que pensar no ponto de corte acima de 44 pontos, é o que eu penso. Mas vamos aguardar, né? Tem muitos jogos ainda para rolar, o Sport mesmo vai jogar ainda 20 jogos, então vamos ver aí o que é que pode acontecer. Deixa o like, deixa o joinha, deixa o gostei, tá? De antemão, uma grande sexta-feira abençoada, um bom final de semana para todo mundo. Valeu, fica na paz de Deus. Tchau, pessoal.